Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Com alegria recebemos você para juntos estudarmos a Palavra do Senhor e, nesse primeiro momento devocional, colocar os nossos corações e as nossas mentes diante de Deus em louvor, adoração e glorificação daquele que é o único digno de receber toda a honra, glória e louvor. Eu convido você a, junto comigo, cantar esta canção de forma devocional, de forma votiva, nos devotando ao Senhor, nos entregando ao Senhor, adorando ao Senhor. Louvemos ao nosso Redentor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Senhor querido, ilumina nossa mente e coração, para que sejamos instruídos agora por Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a Sagrada Escritura no Salmo de número 8. Salmo de número 8, assim nos diz a Sagrada Escritura: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Em fevereiro de 2021, demos início a uma série de aulas sobre as doutrinas bíblicas fundamentais, as verdades essenciais da fé cristã, e esses estudos têm refletido a chamada teologia reformada, também conhecida como teologia calvinista, a teologia que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como sua linha de pensamento, a sua linha interpretativa. Na primeira parte, entre os meses de fevereiro e junho, nós estudamos a chamada teontologia. A teontologia é o estudo do ser de Deus e dos seus atributos. Nós começamos com a fonte do conhecimento de Deus, que é o próprio Deus, que se revela de forma geral no universo criado e de forma especial nas Sagradas Escrituras.
Nós vimos os seus mais diversos atributos e nós ficamos extasiados com a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, a sua majestade e a sua perfeição. Agora, entre os meses de julho e setembro, nesta segunda parte, neste segundo módulo que hoje se encerra com esta aula de revisão, nós estudamos a chamada antropologia teológica. Nós estudamos o ser humano à luz das Escrituras, à luz do que Deus diz sobre nós, o que Deus diz sobre o nosso ser, o que somos e como somos. A nossa primeira aula foi a respeito da teologia da aliança como chave para a antropologia teológica. A teologia da aliança é uma chave de leitura para o texto bíblico. Nós compreendemos que o texto bíblico, que as Sagradas Escrituras, são o registro inspirado da revelação especial de Deus ao ser humano, ao homem. Um Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança para poder se relacionar com ele. E essa relação se dá de forma pactual, ou seja, o Criador do universo se dá a conhecer e se permite se relacionar com a sua criação. Nós não podemos tirar o texto bíblico do seu contexto, nós precisamos compreender o texto de acordo com normas básicas de interpretação. Como podemos conhecer um texto se nós não conhecemos para quem foi escrito, por que foi escrito, quais seus objetivos? E assim nós vemos que o livro do Gênesis, o livro das origens, o livro que conta como surgiu o ser humano, ele foi escrito para que o povo de Israel conhecesse as suas origens e como foi formado desde os primeiros pais, chamados patriarcas, até passarem pelo Egito, quando eles se multiplicaram e sendo formado um povo, eles fossem feitos escravos até que então o povo de Israel, o povo hebreu, foi liberto por uma ação redentora de Deus. E esse povo foi levado ao deserto, ao Monte Sinai, para que uma aliança fosse feita, um pacto. E esse pacto de Deus com o povo de Israel foi realizado para fazer de Israel um povo escolhido, um povo eleito, um povo santo, para se relacionar de forma especial com Deus e receber desse Deus a sua revelação e experimentar da graça e da misericórdia desse Deus, de forma que as outras nações fossem atraídas pelo seu testemunho e então reconhecessem que Yahvé, o Eu Sou, é o único Deus. Essa ação pactual de Deus, na verdade, não era nova. Ela estava presente nas origens, porque Deus é um Deus de aliança, e esse Deus fez escrever a sua revelação de forma que o homem entendesse. E assim o texto de Gênesis nos fala de um soberano, que chama seus súditos e estabelece um pacto, um acerto, uma aliança, em que há direitos e deveres, em que há bênçãos e maldições. Não era difícil para os primeiros leitores compreenderem essa realidade, já que a sua sociedade era marcada, a sua cultura era marcada por esses pactos, em que reis, chamados suzeranos, faziam outros de vassalos, e naquelas alianças, naqueles pactos haviam direitos e obrigações. É a partir dessa ideia de pacto que nós entramos na nossa segunda aula. Deus como Criador, um Deus que, como Criador, estabelece um pacto. E para fazê-lo, Ele cria o ser humano para se relacionar com Ele de forma pactual. E para criar o ser humano, Ele faz um habitat. É a partir da ideia de pacto que nós conseguimos compreender com mais exatidão a criação como um todo e especialmente a criação do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas e por isso Ele é o Senhor sobre tudo o que existe. O Salmo 24, verso 1, verso 2, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Assim Deus tem direito sobre o homem por ser seu Criador, mas Ele não exerceu esse direito de forma ditatorial como um déspota, mas Ele chamou o ser humano à sua intimidade para deleitar-se nele. O ser humano é considerado a coroa da criação, tal como podemos perceber na leitura do Salmo 8 que lemos no início da nossa aula de hoje.
Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, de forma organizada, de forma lógica, sistemática, processual, criando um habitat para a sua criatura mais especial, o ser humano. E a criação de Deus nos mostra a sua sabedoria, seu conhecimento, sua inteligência, a perfeição do seu planejamento e da sua execução. Mostra-nos ainda o seu poder, a sua glória, a sua majestade. É isso que lemos na parte inicial do Salmo 19, quando lemos sobre os céus que proclamam a glória de Deus e o firmamento que anuncia as obras das suas mãos, um dia discursando a outro dia, uma noite revelando conhecimento a outra noite, e não há nenhuma linguagem, não há palavras, não se ouve deles nenhum som, mas por toda a terra, no entanto, se faz ouvir a sua voz, e essas palavras são ouvidas até os confins do mundo. Por isso Deus é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração, porque Ele é Deus, o Criador. Compreendendo que o mundo é de Deus, nós somos então chamados a reconhecer o seu reino, a sua soberania, o seu governo, e somos convocados a servi-lo com tudo que somos, com tudo que temos. E assim, da compreensão de que Deus é o Criador de todas as coisas, migramos para a aula de número 3, quando falamos da criação do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. As Escrituras nos ensinam que Deus fez o homem e a mulher à sua própria imagem e semelhança, e por isso a nossa dignidade especial está no fato de que, como seres humanos, nós podemos refletir e reproduzir, obviamente, dentro da nossa própria condição de criaturas, podemos refletir e reproduzir os caminhos de Deus, os santos caminhos de Deus. Nós fomos criados com esse propósito, e num certo sentido, nós somos verdadeiros seres humanos, na medida em que nós cumprimos esse propósito de seguir os passos de Deus. A evolução não é capaz de explicar esse caráter singular do desenvolvimento humano. E assim, nós seguimos para a aula de número 4, quando falamos dos mandatos criacionais ao ser humano, porque esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e colocado num habitat, que foi criado especialmente para que o ser humano pudesse se desenvolver física e emocionalmente, esse ser humano recebe de Deus ordens, orientações, diretivas. Criados numa relação pactual, Deus nos concedeu 3 mandatos, chamados mandatos criacionais. Pelo mandato espiritual, o homem foi chamado a se relacionar com intimidade com o Criador. E essa é a base de todas as outras relações. Somos chamados a nos relacionar, em primeiro lugar, com Deus. Fomos criados por Deus, criados para Deus, criados para a glória de Deus. E essa é a base de todas as nossas outras relações. Pelo mandato social, o ser humano foi chamado a crescer. O ser humano foi chamado a se multiplicar, a constituir família e a socializar. E pelo mandato cultural, o ser humano foi chamado a exercer domínio sobre a criação como uma espécie de vice-gerente da criação, tendo o privilégio e a responsabilidade de cultivar e guardar tudo que foi criado por Deus, usando da sua inteligência, da sua sabedoria, do conhecimento de forma a se regozijar e viver uma vida regalada, desfrutando do universo que Deus lhe deu. O trabalho, as artes, os esportes, as ciências e tudo o mais faziam parte do maravilhoso plano de Deus para o homem. Seguindo essa compreensão de um Deus que criou o ser humano com um propósito, na aula de número 5 nós aprendemos sobre a pessoalidade do ser humano. Aprendemos que Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 25, não se trata de uma narrativa diferente sobre a criação do ser humano, mas é um detalhamento da narração da criação do homem no 6º dia, nos ensinando sobre a pessoalidade do ser humano, sobre a personalidade do ser humano. Nós somos ensinados sobre como Deus criou o homem e a mulher de forma íntima e pessoal. Como Deus nos criou pelo seu sopro. Somos ensinados sobre os privilégios e as responsabilidades que nos foram dadas. A humanidade é composta de aspectos físicos e espirituais.
Naquela aula foram examinados dois textos bíblicos, o de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e Hebreus 4, verso 12, que aparentemente sugerem uma existência tripartida do homem, geralmente conhecida como tricotomia, a ideia de que o homem é espírito e alma e corpo. Mas à medida em que nos aproximamos dos textos e os interpretamos de perto e à luz de todo o restante das Escrituras, nós entendemos que aqueles textos usaram recursos literários para enfatizar a totalidade do ser humano guardado por Deus e a capacidade da palavra de Deus de dividir aquilo que é indivisível. E assim, quando examinamos uma grande quantidade de textos outros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós chegamos à conclusão, de acordo com a teologia reformada, que a visão chamada dicotomia, ela é a mais bíblica porque as Escrituras usam de forma indistinta as palavras alma e espírito. Portanto, alma e espírito são palavras bíblicas que se referem a uma mesma realidade, a realidade imaterial do ser humano. O ser humano é corpo, tem uma parte física, e o ser humano é espírito-alma, ou seja, tem uma parte imaterial que pode ser chamada tanto de espírito quanto de alma. O ser humano é corpo-alma ou corpo-espírito, e a sua relação com Deus é de forma integral, não dividida. Às vezes nós podemos cair no equívoco de que nos relacionamos com Deus somente com a nossa alma, somente com o nosso espírito. Não. O ser humano é corpo e alma. É isso que é ser humano. O ser humano é corpo e espírito. Estamos aqui estudando a palavra de Deus e corpo e espírito estão agora, nesse momento, se relacionando com Deus, ouvindo da parte de Deus aquilo que Ele tem nos dizer. E assim seguimos para a aula de número 6. Quando tratamos de uma outra palavra, que nas Escrituras falam da totalidade do ser humano, é a palavra coração. E assim vimos o homem como coração. Essa integralidade do ser humano, corpo e alma, essa integralidade do ser humano, corpo e espírito é recorrentemente expressa nas Escrituras pela palavra coração. O homem, ele é dotado de intelecto e de emoções que se manifestam na sua vontade. O homem é um todo não separável. Se está separado é porque está morto. É porque o corpo voltou para a terra para voltar a ser pó e o espírito voltou para Deus. E essa separação é justamente consequência do pecado, pecado que afetou todo o ser humano, sua inteligência, seus sentimentos e a sua vontade. O ser humano é coração, intelecto, sentimentos, vontade. E o pecado afetou todo o ser humano. E a realidade do pecado só pode ser compreendida à luz da compreensão do mundo espiritual. E por isso recorremos na aula de número 7, quando falamos do mundo espiritual. Recorremos a diversos textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, percebendo que o mundo material é o mundo que nos rodeia, o mundo palpável, concreto, sensível aos nossos olhos e toque, mas que existe uma realidade espiritual que não pode ser desprezada, mesmo que imperceptível aos nossos sentidos. Deus criou o mundo espiritual, do qual fazem parte os anjos. Existem duas espécies de seres pessoais criados por Deus, os homens e os anjos. Os anjos são seres morais inteligentes que não têm corpo e não são comumente visíveis. Não se casam, não estão sujeitos à morte. E segundo as Escrituras, há anjos bons e anjos maus, os demônios. Os anjos eleitos são aqueles que não caíram do seu estado original e que serão mantidos em sua retidão. Enquanto os anjos reprovados são aqueles que se rebelaram contra Deus. A Bíblia não entra em detalhes sobre como se deu a rebelião, nem quando, e por isso nós respeitamos os mistérios de Deus.
Não podemos e não devemos ficar especulando sobre isso, mas louvar a Deus por sua sabedoria e por sabermos que os anjos são enviados aos seus eleitos para nos assistirem nas nossas necessidades, na luta contra o mundo, a carne e o diabo. Os anjos que louvam e adoram a Deus, que são mensageiros de Deus, que cumprem sua vontade. E também precisamos saber que há os maus e que os demônios estão ao nosso redor. E a verdade é que o mal existe. E assim, seguimos para a aula de número 8, quando falamos sobre o problema do mal. Quando estudamos sobre o problema do mal, estudamos que o mal não é uma criação de Deus, mas uma deturpação. Deus não é o autor do mal, mas ainda assim a existência do mal segue os propósitos eternos de Deus. E é importante que fique claro que não existe uma batalha entre iguais. O mal personificado em Satanás, o inimigo das nossas almas, já está derrotado. O objetivo do diabo é nos fazer abandonar a fé, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e nós vamos permanecer firmes na palavra do Senhor. E é por isso que precisamos estar atentos e, conforme nos orienta o apóstolo Tiago na sua epístola, devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, resistir ao inimigo, resistir ao acusador, porque quando assim nós fazemos, ele foge, porque ele é inferior a Deus. Estudar sobre a realidade espiritual nos levou a encarar o problema do mal e assim conhecer sobre o tentador. Satanás foi aquele que de forma sagaz incitou o ser humano a pecar. E essa culpa não pode ser transferida a Satanás, porque foi o ser humano quem pecou. E assim, conhecendo o tentador, o diabo que está como um leão ao nosso redor, querendo nos fazer cair, nós seguimos para a aula de número 9, quando estudamos sobre o primeiro pecado. O primeiro pecado consistiu em desobedecer a ordem de Deus. O homem comeu do fruto que lhe havia sido ordenado não comer, e por isso ele atraiu sobre si a maldição divina. Tudo estava previsto no pacto, na aliança, no acerto feito com Deus, o Criador. Haveria bênçãos consequentes da obediência, e haveria maldições consequência da desobediência. E essa é a origem de toda a desordem divina, toda a desordem na vida humana. Enquanto a mão divina trouxe ordem, a mão do homem, ao tocar do fruto, trouxe desordem. Enquanto a sabedoria divina trouxe vida, a desobediência humana trouxe morte. O pecado quebrou a nossa relação com Deus e, consequentemente, quebrou a nossa relação com o próximo, quebrou a nossa relação com o universo criado. A desobediência nos levou a um estado de corrupção e miséria, numa desordem crescente, sistemática, consequente, num efeito em cadeia, em que o homem se viu desentendido, em primeiro lugar, com Deus, e consequentemente com sua mulher, e consequentemente com o universo criado. O trabalho foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada, o corpo sofre as consequências do pecado. Mas como participamos desse primeiro pecado? A aula de número 10 nos falou sobre a herança de Adão. E à luz de Romanos capítulo 12, principalmente, capítulo 5, na verdade, nós aprendemos que em Adão nós estávamos pactualmente representados. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem, Cristo Jesus, nós somos salvos do pecado. Existem duas verdades que coexistem. Somos pecadores porque pecamos, mas principalmente, primeiramente, pecamos porque somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. E, consequentemente, ao pecarmos, nos fazemos ainda mais pecadores. A causa do pecado está no fato de que nós herdamos o pecado de Adão, não somos naturalmente livres porque o pecado nos escraviza.
não temos liberdade natural. O livre-arbítrio foi perdido. Adão, no princípio, teve livre-arbítrio. Ele tinha a capacidade de escolher entre o bem e o mal, mas a partir do momento em que escolheu o mal e tomou conhecimento do bem e do mal, todo ser humano em Adão pecou e se sente irresistivelmente atraído pelo mal. Não somos naturalmente livres, porque o pecado nos escraviza. A queda teve efeitos aprisionadores no homem. Todo ser humano nasce prisioneiro do pecado, porque pecamos em Adão, ou seja, ele como representante pactual nos representou espiritualmente e nós pecamos nele. Não há pessoa boa do ponto de vista de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na aula seguinte, na aula de número 11, demos continuidade a esse estudo, percebendo de forma mais detalhada essa realidade. Enfatizamos que Deus não considera ninguém como bom em si mesmo. Somente Deus é bom em si mesmo. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa que nos leva forçosamente a pecar, e escolhemos o pecado, porque não podemos ir contra a nossa natureza. E assim nos fazemos culpados. E somos culpados. Não podemos nos livrar dessa escravidão, e é justamente por isso que nós precisamos de Jesus para sermos feitos nova criatura. Somente quando o homem reconhece suas limitações e descansa em Deus é que ele vai poder encontrar paz verdadeira. É somente descansando em Deus e não nos próprios méritos que o homem vai herdar a salvação. Então nós aprendemos a doutrina da depravação total. A depravação total, ela nos mostra que o pecado afeta todas as partes do nosso ser. Não somente o corpo, não somente as emoções, mas o pecado afeta igualmente a carne, o espírito. O pecado afeta a nossa mente e as nossas emoções. O pecado afeta os nossos desejos. Os nossos motivos e a nossa vontade estão afetados pelo pecado, e por isso somos totalmente depravados. Nós não somos, enquanto seres humanos, tão maus quanto podemos ser, mas isso acontece porque Deus é gracioso e Ele restringe o pecado. Nós mesmos somos totalmente corruptos, porque de uma maneira ou de outra o pecado contamina tudo o que pensamos, tudo o que desejamos e tudo o que fazemos. Portanto, nunca tememos a Deus da maneira como nós deveríamos. Nós nunca amamos Deus como deveríamos amar a Deus. Nós nunca obedecemos a Deus com o coração completamente puro. Mas Deus é gracioso. E na última aula, aula de número 12, estudamos sobre a graça comum. Aprendemos sobre um Deus que refreia o pecado. A graça comum é responsável pelo refrear do pecado e pelo desenvolvimento da sociedade humana. A graça comum é o meio que Deus usa para refrear o pecado e possibilitar ao ser humano uma vida até certo ponto digna e desenvolvida, apesar de todo o pecado e o mal que existem nesse mundo. Deus é gracioso e não deixa a sua criação perecer totalmente por causa da maldade do ser humano. E é por isso que o ser humano não é tão mau quanto poderia ser. Na aula de hoje, então, nessa aula de revisão, após sintetizarmos o conteúdo de cada uma dessas 12 aulas sobre o ser humano à luz das Escrituras, eu concluo mais uma vez, aplicando de forma prática aos nossos corações tudo aquilo que estudamos. O que é que isso muda em nossas vidas? O que o conhecimento sobre a origem do ser humano, sobre a natureza do ser humano, nos leva a crer e a fazer? Em primeiro lugar, eu convido você hoje a se reconhecer como criatura de Deus.
Você é dele. Você pertence a ele. Você foi criado à imagem e à semelhança dele. E o seu valor enquanto ser humano está nisso. Sem Jesus, essa imagem ela está maculada pelo pecado, é bem verdade. Sem Jesus, essa imagem está manchada. Mas eu também quero te dizer hoje, à luz da graça especial, do favor imerecido de Deus que vem sobre o ser humano, que em Jesus essa imagem é restaurada, e em Jesus você pode viver em plenitude de vida. Eu quero convidar você a reconhecer o seu estado de miséria espiritual. Eu quero convidar você a reconhecer a sua condição de pecador, a entender de uma vez por todas que você precisa de Deus. E eu não estou falando somente do precisar de Deus para suprir as suas necessidades físicas, para suprir as suas necessidades emocionais, para resolver as suas enfermidades. Não estou falando apenas do Deus que pode conceder bênçãos materiais, mas estou falando do Deus que nos concede bênção eterna por meio da salvação em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a se reconhecer pecador e a perceber que é por causa do pecado que nós temos miséria na nossa condição. Eu quero te fazer compreender à luz das Escrituras que em maior ou menor grau todos indistintamente somos pecadores, todos somos culpados, mas em Jesus há perdão, em Jesus há salvação, em Jesus há libertação, em Jesus há transformação. Ele quer você hoje, agora e para sempre. E é por isso que eu quero convidar você a reconhecer a graça de Deus. Não somente a graça comum, porque Deus tem sido bom e misericordioso em tudo, em todo o tempo. Porque eu tenho a plena convicção de que o ar que respiramos, o sol que nos aquece e tudo o que nos cerca é bênção de Deus para as nossas vidas. Mas de uma forma especial, Ele entregou o seu próprio Filho para que Jesus pagasse o preço do pecado por você e assim fazer de você uma nova criatura. Por isso eu convido você a receber Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e reconhecer esse Senhor como seu Criador, como o soberano sobre a sua vida. E quando você assim fizer, você será limpo pelo sangue de Jesus, perdoado pelo amor de Jesus. Sua velha vida vai ser sepultada na morte de Jesus. E a sua nova vida vai ressurgir na ressurreição de Jesus. Porque Ele ressuscitou e Ele faz novas todas as coisas. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, que a tua obra seja realizada pelo teu poder. É o Senhor quem age. Por isso, submissos a ti, nós te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. O mês de outubro é geralmente dedicado à comemoração da Reforma Protestante. E os teólogos reformados nos levaram a perceber o lugar do ser humano. O ser humano é pecador, mas em Jesus o ser humano é resgatado. Sozinhos estamos perdidos. Nossa força não é capaz de fazer nada. Mas Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é Pai bondoso que nos deu seu Filho.
Ele é aquele que é o Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfou e triunfa na batalha. O mal existe, mas o diabo não pode nos devorar, porque nós estamos guardados e protegidos como a menina dos olhos de Deus. E ainda que esse mundo venha a se dissolver, nós não tememos mal algum, porque o nosso prazer está no reino de Cristo, no seu poder. Eu convido você a cantar junto comigo esta canção. Nós consagramos agora nossas vidas, também nossos dízimos e ofertas. Você é nosso visitante, não se sinta constrangido. É um dever e privilégio dos membros da igreja para dar continuidade ao ministério da Igreja Presbiteriana de Niterói. Se você se sente motivado a participar desse momento, os nossos dados estão na tela. Será uma bênção também contar com a sua oferta. Mas agora, dirigindo a nossa mente e o nosso coração a Deus, cante com fé, cante com certeza, em nome de Jesus. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo trance agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força dominada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, perdido cairá por uma só palavra. De Deus o Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo poder se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele deitaremos.
Próxima quarta-feira, queridos, culto de oração. E no próximo domingo, às 9 horas da manhã, culto presencial e online. E às 18 horas, continuamos os nossos estudos sobre teologia reformada. Que Deus muito te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, alegre, feliz, como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, mas sobretudo, como um ser humano recriado à imagem de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Recebei a bênção, queridos. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto